Não é segredo para ninguém que eu era um dos principais críticos, né, o antigo secretário, pela forma de trabalhar, pela forma de conduzir muitas situações, né, essa Câmara foi palco ali de muitos embates, e eu fico extremamente feliz mesmo, e digo que o prefeito Paulo Ney, ele ganhou muito da minha confiança, no sentido dessa nova cara que ele trouxe para a área da saúde. E aí eu fico feliz, né, de ver o conhecimento que vocês trazem aqui, a segurança. Estamos vivendo num período bastante conturbado, né, mudança de gestão, e então, perfeitamente explanado aqui pelos senhores, do tanto que isso tem atravancado, e quando a gente fala da saúde, o negócio piora um pouco mais, porque as pessoas muitas vezes não têm um tempo para esperar, né? Mas eu fico feliz de ver que as coisas estão caminhando, que as coisas estão se organizando, e a gente está aqui para poder ajudar nesse processo, e eu acho que a cidade tem muito a ganhar com essa nova cara na saúde, e contem com a gente aqui nesse processo de realmente buscar soluções para a nossa cidade. E aí fiz alguns apontamentos aqui, agradeço os demais vereadores que já fizeram alguns apontamentos. Já tive a oportunidade de estar na secretaria também, agradeço o Dr. Luiz, a Rose, a Welles, o Naldoni, que me receberam lá, a Angélica. A gente foi tratar sobre o tratamento fora do domicílio, já consigo perceber algumas mudanças, viu, João? Nós estamos, inclusive, com um projeto de lei aqui para a gente fazer esse acompanhamento, esse formulário de cada paciente que fizer uma viagem como essa. O Elis me disse que já está implementando isso, mas a gente colocar isso em lei, porque é uma coisa muito imediata, e a gente precisa cuidar para que cada uma dessas viagens aconteçam realmente de uma forma bastante segura para os nossos pacientes, né, que já estão sofrendo em ter que sair do município para buscar uma solução para o seu caso de saúde, e muitas vezes a questão do transporte ela acaba prejudicando, inclusive, a saúde mental dessas pessoas, que nesse momento ela é crucial. Depois queria que o João pudesse falar como é que está o andamento para o pagamento daquela diária através do Pix, e também fazer uma sugestão, João, para análise. Lá em Guaxupé, em Machado, eles dão um kit de fruta, barrinha de cereal, para o pessoal que vai. De repente, uma sugestão, se não for possível aumentar o valor da diária, pensar em alguma coisa nesse sentido, porque tem pessoas que realmente passam dificuldade na viagem, e isso pode ser uma solução aí que não tão cara, mas que realmente possa fazer diferença para muitas famílias ali que já acabam tendo, né, um dispêndio financeiro aí grande para poder cuidar da sua saúde. Queria trazer vou fazer um apanhado, depois eu faço as perguntas, né? Previsibilidade, eu acho que bacana, a gente tratou sobre isso também, o João colocou aí. A pessoa precisa saber se ela vai realmente, né, daqui um mês, daqui 5 meses ou daqui 1 ano, para ela tomar as providências. E tem coisa que é gargalo mesmo da prefeitura. O que não pode é daqui 1 ano a pessoa chegar e ainda ficar mais 1 ano. Ela tem que saber se ela vai entrar na justiça. A justiça é um caminho para as pessoas, né? Nós sabemos que a gente precisa criar esse fluxo para diminuir as ações na justiça, mas nós sabemos que em muitos momentos é a única saída para a pessoa, e eu acho que se é uma ferramenta que está aí para usar, inclusive com essa informação, ela pode não entrar na justiça ou entrar na justiça, né? E aí isso até ajuda na solução desses problemas. Então isso é realmente muito importante. O prontuário eletrônico, eu acho que ajuda nisso. Sempre bateu nessa tecla aqui, doutor. Gostaria que o senhor pudesse falar um pouquinho como é que está isso, essa sincronização, né? Eu bato muito na tecla que o prontuário eletrônico ele vai trazer realmente esses dados de uma forma mais ágil, para que o gestor possa tomar decisão, né? Porque senão não tem como realmente atacar os gargalos da forma correta, né? Previne Brasil, falei com a Rose também, a atenção, não falo mais atenção básica, aprendi que é a atenção primária, né? Porque é uma das principais e é onde pode, inclusive, reduzir custos lá na frente, se ela atender de forma eficiente. Então a gente fica feliz até com esse olhar, isso já mostra também um olhar diferenciado. A Rose até já me trouxe esclarecimentos, mas os profissionais da atenção primária estão ansiosos, Rose, então seria legal a gente buscar resolver essa situação, né? Obviamente, nesses gargalos aí, porque o pessoal está aguardando esses recursos, que ajuda muito, né? Incentiva ali no trabalho do dia a dia da atenção
primária. Aí eu trago uma coisa, um gargalo que eu vejo também na atenção primária, a falta de carros, secretário, para que o enfermeiro, os agentes de saúde, muitas vezes possam fazer a visita para um paciente acamado, para um paciente que muitas vezes tem dificuldade de ir até a unidade, muitas vezes, né, isso é um relato que às vezes o enfermeiro paga um Uber do seu próprio bolso para fazer aquela visita que ele entende que realmente não dá mais para esperar. Eu acho que essa dinâmica de garantir nos postos de saúde essa eficiência desse transporte para poder levar, vai ajudar muitas famílias também que precisam desta situação. Política dos cuidados paliativos, né, falo muito com a Morgana, Melhor em Casa, eu acho que é um programa sensacional. Tive a oportunidade, né, de viver na minha família de perto em mais de um caso, e agradeço, viu, Morgana, leve o agradecimento também a toda a equipe, que eu acho que é um programa fantástico. E o programa dos cuidados paliativos ele vai ajudar muito nisso também, né, porque tem alguns casos que a gente precisa desse tipo de atenção. O prefeito Paulo Ney já trouxe essa notícia positiva para a gente. Eu já tinha, inclusive, pedido uma audiência pública aqui, já tinha pedido no ano passado, né, a gente estava encontrando um pouco de resistência, agora eu acho que a coisa vai fluir, nem vai ser necessária audiência pública aqui mais, porque o que a gente quer ver é o projeto sendo realizado, e a gente fica feliz com esse anúncio também. E gostaria de fazer uma pergunta, doutor, sobre os leitos na Santa Casa. Os leitos aqui em Poços de Caldas, em alguns momentos a gente tem alguns gargalos de transferências de pacientes, e aí a gente procura informação nos hospitais, e os hospitais nos trazem a informação de que estão lotados. Então, às vezes, tem paciente grave, né, na UPA ou no Hospital Margarita Moraes, que precisa dessa transferência, mas a falta de leito. Então, assim, é uma coisa que já foi colocada aqui até pelos próprios hospitais, a necessidade de ampliação de leitos aqui no nosso município. Como postos é gestão plena, então o município precisa trabalhar em conjunto, principalmente aí com o Hospital da Santa Casa, não sei como é que seria isso no Santa Lúcia também, se já tem alguma ação nesse sentido, para que a gente também fique mais tranquilo. O Hospital do Câncer sempre foi uma luta nossa também, né, o Hospital Oncológico, saber como é que está aí as obras, né, eu sei, já falei com o prefeito, está faltando um pouco de recurso ainda, mas a ideia é que volte às obras o mais rápido possível. Sobre as ambulâncias do SAMU, como é que está essa situação? A gente fica bastante angustiado, né? Às vezes um paciente, uma demora aí no atendimento pode ser fatal, e é um gargalo também que vem já da outra gestão na saúde. Gostaria de uma informação sobre isso também. Eu acho que os agentes de endemias, né, conversei com alguns deles, não sei se essa demanda já chegou para os senhores. Nesse período de verão, o sol muito forte acaba atrapalhando o trabalho de 8 horas. Em muitas cidades já foram feitos acordos para que no período, né, de verão, esse trabalho seja reduzido na rua. Então, de repente, que vocês pudessem avaliar essa situação também, porque o pessoal tem sofrido muito, isso causa atrapalhando, trazendo ali alguns problemas sérios, inclusive para a execução dos trabalhos ali dos agentes de endemias, que precisam estar todo o tempo ali na rua. Eu acho que no CACOM, no ano passado, nós identificamos uma demora muito grande nos exames de ressonância e colonoscopia. Então, de pensar também que vocês possam ampliar esse convênio junto ao CACOM do município, porque nós temos pacientes que, para começar o tratamento, até conseguem agilizar esses exames, mas aqueles pacientes que já passaram pela primeira fase do tratamento e precisam fazer um acompanhamento, nós tivemos casos de pacientes esperando ressonância por 3 anos e casos de pacientes esperando ressonância e colonoscopia por 1 ano. Então, uma coisa assim, que num acompanhamento de uma doença tão séria, não dá para a gente admitir, e nós tivemos casos de pacientes que, na hora que conseguiu o exame, já identificou uma situação um pouco mais avançada e chegaram a óbito. Então, gostaria que o senhor pudesse explanar um pouquinho sobre isso, e já aproveito para reforçar aí os parabéns pelos primeiros 2 meses aí de trabalho, que eu enxergo aí uma perspectiva bastante positiva para a área da saúde. Obrigado aí pelas palavras. Fui anotando aqui, se eu esqueci algum para trás, falei bastante, você vai me lembrando. Judiei de vocês aí. Em relação ao prontuário eletrônico, isso eu acho que é fundamental. Só que a gente tem alguns gargalos, porque assim, tem algum prontuário eletrônico que ele é federal, né? Então eles
disponibilizam para a gente e tem que ter uma interligação. Por exemplo, eu dei um exemplo da vacina. Nossos agentes têm um trabalho danado de colocar toda a carteirinha de vacinação no prontuário do paciente. Mas na hora que você vai levantar, você não tem estatística de nada. Então, assim, já estão até em contato, a gente colocou alguém da nossa informática para entrar em contato com o Ministério da Saúde para criar um modelo que a gente possa ter. Porque senão a gente está enxugando gelo. Eu vou colocar lá que o paciente já foi vacinado para tais doenças, só que na hora que eu for levantar quantos por cento da população é vacinada, eu não tenho esse dado. Então, assim, e isso pode ser conseguido automaticamente. Segunda dificuldade que a gente tem, por mais que a gente consiga integrar o prontuário da rede pública, com os hospitais é mais difícil, porque, assim, Santa Lúcia é um prontuário eletrônico, Santa Casa é outro prontuário eletrônico e a saúde é outro prontuário eletrônico. E muitas vezes a gente precisa do que aconteceu na internação para a gente dar seguimento. Então, essa integração não é fácil, mas é um objetivo. Como que a gente vai conseguir? Se a gente conseguir fazer isso no que depende da secretaria, já é bastante para nós nesse momento. Em relação ao paliativo, eu acho que é fantástico, né? A Rose está trabalhando muito nisso, nós vamos ter boas novidades em breve. Então, assim, nós vamos inovar no sentido de Minas Gerais, né? Poços de Caldas, nós vamos ter um serviço, já é bom, ele vai ser ainda melhor. Em relação aos carros, eu vou colocar carro / SAMU, e aí o Baeta pode me complementar. Nós tínhamos 3 problemas. Nós temos os carros da frota municipal, e muitos estão lá na garagem há tempos e não é liberado para funcionar. Nós temos carros que estão andando, alguns em boas, outros em más condições, e nós temos carros que estavam alugados. Então, nós temos essas 3 ferramentas. Qual é a dificuldade que a gente tem? Se você for olhar na nossa frota, Secretaria de Saúde, tem vários que estão como ativos, mas eles estão na garagem e não funcionam. E quando eu chego, por exemplo, para o Ministério da Saúde ou na Secretaria de Estado e falo, eu preciso de uma ambulância para o SAMU, ele pode falar, você já tem 5, mas 3 não estão em uso porque estão lá. Então, assim, a gente já está trabalhando até com a Secretaria de Administração para que os carros que têm condição de voltar a funcionar, que ele volte, e os que não têm, que dê baixa, porque senão a gente nunca vai conseguir. Mas a gente está trabalhando para já estar movimento para a gente conseguir algumas ambulâncias próprias serem nossas. As ambulâncias anteriormente, elas eram alugadas via OS. Agora a gente fez o aluguel via Secretaria de Saúde. E a gente já tem um certo grau de economia nisso, só da gente ter mudado com mais ambulâncias do que a gente tinha antes. Ok? Então, esse ponto de ambulância, depois... O Baeta quer completar antes de eu responder o restante? Sim, senhor. Pediu, a gente obedece. Lucas, satisfação falar com você. Só deixar claro que nós brigávamos do mesmo lado, tá? A gente não brigava entre a gente, né? Mas nós brigávamos muito no movimento estudantil, meio passe. Tínhamos inimigos comuns. Inimigos em comuns. E foi uma experiência, né? Eu nunca tive, não tenho, né? Não sou uma figura política, não tenho nenhuma pretensão política, mas a política estudantil é algo fascinante, é algo que eu incentivo todos os alunos que eu já tive, todas as pessoas que eu conheci, para que participem, porque amadurece muito e nos ajuda muito no crescimento. Sobre as ambulâncias, Lucas, vou só trazer um dado aqui para você, que é um dado recente, tá? Falar em números para ficar melhor. Anteriormente, no convênio 007-2023, nós tínhamos a previsibilidade de 3 ambulâncias, né, que eram alugadas, e houve aí um indicativo de um aditivo, que, assim como foi falado anteriormente, um aditivo que nunca foi assinado, que era de inclusão de mais 2. Então, por algum momento, rodaram 5 ambulâncias dentro do município, da qual uma era avançada e 4 não. Os valores apresentados a título de prestação de contas beiravam mais ou menos os R$90 mil. Então, nós estamos falando aí de 5 ambulâncias, mais ou menos a R$90 mil. Hoje, nós temos, neste momento, a gente vai aumentar, tá? Mas nós temos, nesse momento, 4 ambulâncias, né? Sendo das quais 3, uma avançada, 2 intermediárias e uma básica. Ou seja, estamos falando de ambulâncias melhores, e o valor fechado esse mês foi R$50 mil. Então, já estamos falando aí de uma economia de praticamente R$40 mil. Mesmo eu incluindo mais uma ambulância, que chegaria a 5, a gente ficaria aí na casa mais ou menos dos R$70 mil, R$68 mil. Então, hoje, a situação da frota locada é essa. Só para não perder o gancho, eu defendo muito
a frota locada das viaturas do poder público. Tá? Eu trabalhei 5 anos no Estado, né? E no Estado é muito comum que haja a frota locada, aqui no município nós não temos. Né? Ela é bem... Tem uma frota própria, mas alguns veículos ficam muito parados por muito tempo e acaba que vai gerando aí um desgaste. Mas hoje, a nossa gerente de transportes, ela já levantou toda a situação das nossas, não só ambulâncias, mas os nossos veículos da Secretaria de Saúde, para nós pedirmos ou a baixa definitiva, porque aí eu peço a baixa e eu sei que é um veículo que eu não posso contar, e isso influencia nos indicadores quando a gente vai solicitar um recurso, ou até mesmo o próprio bem, e aqueles que for impossível o conserto, verificar se compensa. Porque às vezes o valor do conserto é mais caro do que de um próprio veículo novo. Então isso é uma demanda reprimida, que já estava aí há muitos anos parada, e que nós estamos tocando agora em diante, para regularizar essa situação da frota e, quem sabe, um dia até propor aí uma frota terceirizada que seja mais eficiente para o município. Última demanda, leitos de transferência. É o seguinte, nós temos 2 coisas que nós temos que analisar com calma. Primeiro, essa demanda ela é realmente real? O que eu quero dizer? Será que não está indo muito paciente para a hospitalização que talvez não precisasse? Como que a gente vai saber disso? Aí nós vamos ter que entrar nos dados que a gente precisa ter de todas essas transferências para os hospitais para a gente entender quem realmente precisaria estar hospitalizado e quem a gente poderia atender de forma ambulatorial. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, como que a gente consegue melhorar isso? Melhorando a qualidade técnica na forma de escolha de profissional e na forma de protocolos, para a gente definir muito bem quais os pacientes são indicativos de transferência e qual é o tempo necessário para essa transferência. Isso já vem sendo trabalhado, assim, o tempo que a gente tem ficado de paciente esperando na sala vermelha da UPA, ela é dentro do preconizado, que é menos de 24 horas. Então, a gente já está já conseguiu atingir esse objetivo. Pode escapar um ou outro, mas assim, nós estamos falando de média, e toda vez que a gente vai tomar ação, nós temos que tomar na média, e dentro da média a gente já está dentro desse tempo que a gente precisava. Só para fazer um adendo nisso, a UPA é tipo 1, tipo 3, a nossa tipo 3, é a mais completa. Ela tem a obrigatoriedade de ter tomografia? É uma dúvida mesmo. Não? Então tá, beleza. O ultrassom tem hoje, mas ele não funciona o dia inteiro, né? 6 horas. Dá 1:19. Não, a questão da tomografia era mais ou menos nesse sentido também, porque eu acho que assim, a UPA, o que puder fazer para conseguir esse diagnóstico mais rápido na UPA, para poder ser mais assertivo nesse direcionamento, né, Michele? Às vezes eu converso bastante com a Michele também, agradeço sempre a atenção dela aí. E às vezes a gente percebe que esse tempo, muitas vezes não é um caso de transferência, mas quando é um caso de transferência, esse tempo ele vai fazer toda a diferença, né? E muitas vezes esse diagnóstico assertivo, quanto mais rápido, melhor, e aí é mais nesse sentido mesmo. Eu já acompanhei casos aí de pacientes que precisavam de uma tomografia para entender o que precisava. Aí pede para ir para a Santa Casa, tá ok. Mas às vezes esse tempo, de repente diminuir um pouco mais esse tempo, porque eu acompanhei um caso mesmo de uma pessoa que acabou vindo a óbito depois. Não foi tão demorado, mas a gente sempre fica naquela coisa, se fosse um pouquinho mais célere, será que o resultado não teria sido diferente? Então, eu me pergunto isso, não sou da família, você imagina para um familiar passar por uma situação como essa, né? Eu coloco o exemplo da minha avó, por exemplo, que foi um caso de AVC, o SAMU pegou ela rápido, foi levar, o próprio SAMU identificou que era um caso de AVC, mas ele foi obrigado a levar na Santa Casa primeiro. Chegou na Santa Casa, eles atenderam rápido, falaram, o AVC vai para o Santa Lúcia. Chegou no Santa Lúcia com 3h30. Os médicos explicaram que antes de 4 horas você tem um resultado positivo, mas quanto mais rápido, melhor. Então, será que esse tempo que foi para a Santa Casa não poderia ter ido para o Santa Lúcia? Então, assim, quantas pessoas estão passando por isso, né? Quantas pessoas que muitas vezes nem pegam essa janela para poder fazer essas 4 horas, ou quantas pessoas que às vezes isso vai definir as sequelas que elas vão carregar ali para frente, né? Então, no caso da minha avó, só tem que agradecer toda a rede, né, de saúde, os hospitais, né, a UPA, todo o atendimento, que foi realmente muito fantástico, mas a gente sempre fica com aquela coisa, será que esse tempo, muitas vezes, e aí
Na hora que você faz uma análise, eu fiz até requerimentos aqui, né, sobre esse fluxo, de repente trabalhar muito, muito bem esse fluxo mesmo. Na época eu recebi até informações de que como os médicos muitas vezes são trocados, muitas vezes, né, às vezes entra um médico novo que não está por dentro de um protocolo. Então, de ter esse cuidado mesmo, sabe, doutor? Porque às vezes esse tempo ele vai fazer muita diferença. O doutor A1 sempre que vinha aqui na Câmara, ele falava que, tem paciente que chega para mim e não tem mais o que eu possa fazer. Tem paciente que chega lá que poderia ter chegado um dia antes, algumas horas antes, e o resultado seria muito mais efetivo. Então, é de realmente ter esse olhar muito aprofundado, porque eu acho que aí a gente pode salvar vidas, ou pode fazer com que pessoas que passem por esses procedimentos tenham menos sequelas do que elas vão ter, né? E que isso traz um custo para o próprio sistema muito maior, né? Porque você ficar com um paciente com sequelas mais severas, ele vai passar a demandar muito mais do sistema de saúde, e o prejuízo para o paciente é incalculável, né? Então, esse olhar que vocês trazem, eu fico feliz, mas eu gostaria de reforçar essa situação mesmo. Não, eu sou suspeito para falar, porque eu trabalho com emergência, né? Então, assim, quando eu cheguei em Poços há quase 16 anos atrás, qual era o fluxo de infarto? O paciente pulava para lá, para cá, para lá, até chegar para a gente. Hoje nós temos resultados de excelência que são comparáveis a nível mundial. Mas por quê? Porque a gente não trabalhou só internamente, a gente trabalhou externamente. Até hoje, recentemente, a gente fez um protocolo novo com a UPA lá, com a Michele. Então, assim, a gente está sempre procurado, porque, assim, tempo, a gente costuma dizer no coração, é músculo vivo. Então, a gente tem que ter muita celeridade. Só como que a gente consegue isso? Aí entra a nova diretoria. Se a gente tiver protocolos bem feitos e educação continuada. Porque não adianta eu treinar uma vez, porque daqui 6 meses, mesmo que seja o mesmo médico, ele está precisando de treinamento de novo. E se mudou, mais ainda. Então, se a gente não tiver protocolos bem definidos e educação médica continuada, quando eu falo médica, é do sistema de saúde todo, enfermeiro, técnico, todo mundo treinado, isso não vai melhorar. A gente só consegue melhorar com a educação. E até da população. Porque Sim. Muitas vezes a população mesmo faz, se ela estiver educada a saber quando chamar, por que chamar, as coisas vão acontecer mais rápido também. Só mais um adendo também. Por exemplo, não tem a tomografia na UPA, mas se um médico da UPA, por exemplo, identificar, eu preciso de uma tomografia para saber para onde eu vou mandar esse paciente. Isso é possível fazer, vai depender, hoje é a Santa Casa e o Santa Lúcia que oferecem isso, né? Não seria possível, se o médico precisa disso, para ele poder dar um diagnóstico rápido, é possível fazer com que isso seja de uma forma, obviamente que vai por SUS fácil e vai trazer, mas assim, 12 horas muitas vezes vai fazer diferença nesse processo, né? Então, é possível fazer com que isso seja de uma forma meio que imediata, a critério médico, porque se o médico da UPA precisa de uma tomografia para saber para onde ele vai encaminhar, teoricamente, se ele tivesse isso na UPA, ele faria imediatamente. Tudo bem que vai mandar para um outro hospital, não estou dizendo aí para ter uma tomografia na UPA, mas de ter um convênio que, de repente, você consiga fazer essa tomografia de uma forma mais rápida. Não que ele fique na Santa Casa, mas que ele vá para a Santa Casa, faça a tomografia e volte, mas aí o próprio médico vai poder saber, não, eu posso esperar com esse paciente aqui mais 2 dias. Não, tem que ser imediatamente, né? Eu acho que talvez esse fluxo a gente precisaria... É uma angústia aí que eu tenho identificado em algumas situações. Porque aí, por falta de vaga no hospital, não chama, mas se for só para fazer um exame, eu acho que queria colocar isso como sugestão de alinhamento também. Bom, só aproveitando o gancho da urgência e emergência, tem algumas medidas que nós estamos tomando aí para isso. A questão da experiência que você teve do AVC vai muito nessa questão da diretoria de qualidade do treinamento, que é o que a gestão está querendo implementar. Porque o fluxo do AVC, o que seria? AVC, não precisa nem dar tomo, é Santa Lúcia direto, não vai para Santa Casa. O exame vai ser feito lá no Santa Lúcia, é um AVC que pode ser tratado lá e já fica internado, ele não volta mais. É um AVC hemorrágico, precisa fazer um tipo de procedimento de alta complexidade, aí ele vai para Santa Casa, mas de hospital para hospital. Então, o fluxo ele foi idealizado dessa forma, né? E é uma coisa que a gente realmente tem que ficar o tempo todo, né, atualizando, porque os profissionais realmente mudam, né? A experiência que você viveu, ela foi uma experiência que foi fora desse fluxo que foi estabelecido. Então, hoje, suspeitou o AVC, Santa Lúcia direto, né? Então, não tem esse gap de tempo.
No caso das tomografias de urgência, o que nós detectamos? Fazendo uma análise de rede, Michele está aqui também, a gente fez um trabalho muito forte. A gente aproveitou uma quebra do tomógrafo da Santa Casa, né, que esses exames foram direcionados para Santa Lúcia, precisou se fazer um controle muito mais apurado, porque a capacidade de realização de Santa Lúcia não é tão grande como da Santa Casa. E aí a gente colocou uma tripla checagem. Então, tem necessidade de fazer o exame, então precisa do ok do coordenador, do diretor de serviço e da regulação. As solicitações elas caíram quase 80% dos exames de tomografia, porque obrigou o profissional a ter um apuro técnico melhor para avaliar aquele paciente. Não pede o exame. Esse primeiro, ele tem uma etapa para chegar no exame. Agora, qual que é o nosso objetivo? É ofertar o exame com a celeridade necessária, mas dentro desse protocolo de eficiência de gestão. Então, a gente vem trabalhando nesse sentido agora. Por enquanto, a Santa Casa ela nos atende bem, dentro do que é preconizado, do que é necessário. Uma situação de trauma, por exemplo, né, um acidente na estrada, alguma coisa, vai direto para o hospital. Né, já não passa pela porta aberta para isso. Agora, para esses casos em que você tem que fazer uma investigação, o que é o perfeito, o ideal? Você tendo o sintoma claro, a suspeita diagnóstica, já fazer encaminhamento para o serviço hospitalar já direto. Ele vai fazer o atendimento lá. É lógico que hoje a gente tem essa situação, para muita coisa pede tomografia. Né? E às vezes até nós vamos ter uma reunião com a Santa Casa no dia 10, com os municípios da microrregião, porque tem algumas situações que não fazem muito sentido. Né? Então, por exemplo, um município aqui do satélite, né, que referencia para cá, precisa do exame de tomografia, né, para poder transferir o paciente. Ele não consegue a realização do exame. Aqui em Poços a gente tem uma facilidade maior, então para a gente é mais tranquilo por conta da UPA e do Margarita Morales, mas o município de fora não. E aí o paciente acaba não sendo aceito porque ele não tem a tomografia. Então o hospital que não faz a tomografia exige a tomografia para admitir o paciente. Então tem um conjunto de demandas da microrregião, né, isso foi até falado, o Dr. Luiz falou hoje em CIB, hoje de manhã sobre isso. Dia 10 de março nós vamos ter uma reunião com a Santa Casa para poder alinhar essas questões também. Né? Então, o objetivo é celeridade, mas com eficiência. Porque se a gente para pensar, nós conseguimos uma redução de 80% desses exames, será que eles eram necessários também? E será que por fazer tantos exames necessários a gente acabou deixando de fazer de quem era necessário? Então, nós estamos nesse momento agora, avançando para esse caminho. Então, acho que a tendência é que a gente tenha uma grande melhora nas próximas semanas, nos próximos meses. Né? Por conta da parceria da Secretaria com a Santa Casa, então, o hospital, querendo ou não, ele está recebendo uma injeção financeira que é importante. Está tudo se traduzindo em serviço, mas isso está melhorando os sistemas internos também do hospital, de funcionamento. Então, a tendência é que a gente tenha uma celeridade maior nesse caso também. Com relação à oncologia, a gente tem a Comissão Municipal de Oncologia, e tinha uma dificuldade, ainda tem uma dificuldade muito grande de fazer o monitoramento. O que é o monitoramento? O paciente entrou no NACOM. Ele está lá dentro, passou por consulta, aí tem a terapêutica, tem os exames de diagnóstico terapêutico, exames de SADT, suporte, diagnóstico terapêutico. A gente não tinha uma noção de quanto tempo esse paciente estava esperando esses exames. E aí, quando a nossa supervisão ela ia acompanhar algumas situações na Santa Casa, a gente ficava muito preocupado, inclusive notificamos o hospital várias vezes por conta dessas demoras desses exames. Né? O que o hospital trouxe para a gente dificuldade? É o custeio. Então, o hospital recebia 72 mil por mês e gastava 180 com esses exames. Então, também não é saudável para a instituição. Né? O que a secretaria fez? Foi feito um repasse, aí, a Elisandra passou os dados agora, R$1.800.000 para o hospital, para fazer esses exames de SADT. Eles vão começar a fazer agora em março. Então, a gente espera que, com essa injeção financeira, né, o hospital ele comece a fazer esses exames com mais celeridade e essa proposta terapêutica do paciente seja mais efetiva. E, com relação ao TFD, né, aquela reunião que a gente teve, foi uma reunião muito boa. Né? Foram vários apontamentos. É bom ouvir o usuário. Né? É uma coisa que a gente não costuma fazer com muita frequência. Né? Então, o Zé Gabriel está passando aqui que o pagamento por Pix já está sendo feito. Então, já avançou. Né? Estava conversando com a Elis esses dias lá e aquela divisão, manhã e tarde, também conseguiram, né, organizar para fazer, né, dentro do que está disponível para ser feito. Agora, a questão, por exemplo, do lanche é uma coisa que pode ser pensada. Né? Porque se a gente for pensar bem, vou voltar para o Dr. Luiz aqui. Só fazer uma parte aqui, aproveitando o gancho, que eu acho que segue na mesma linha. Obrigado, João. Primeiro, Lucas, agradecer. Eu acho que assim são
perguntas muito pertinentes e é uma oportunidade realmente da gente debruçar sobre uma série de assuntos que eu acho que é de relevância para quem está aqui, para quem nos assiste, para quem acompanha o seu trabalho e o trabalho dessa casa. Pegando o gancho aqui da questão do kit lanche, que eu acho que entraria nessa lógica, né? Inclusive do que a gente conversou bastante naquele dia, uma reunião acho muito produtiva, tivemos a chance de ouvir os usuários, eu acho que isso é sempre muito bom, né? A gente poder debater com quem usa, né? Quem dera a gente pudesse ouvir cada um, né? Dos que hoje usam o serviço de saúde. Então, no caso do TFD, a gente tem aí, de fato, a pretensão de trabalhar numa linha de excelência, fazendo essa pesquisa de satisfação, inclusive para que a gente possa cobrar os nossos executores, prestadores de serviço, numa profissionalização, num atendimento humanizado, naquilo que realmente vai de encontro com tudo isso que a gente colocou aqui. A questão do lanche, assim, a gente tem que avaliar muito bem, porque hoje eu falo que nós estamos numa era da restrição alimentar. Hoje em dia, para você convidar um amigo, né, você tem que perguntar se ele tem alguma restrição. Eu, por exemplo, não como carne, então, né, churrasco para mim enfim, eu tenho ressalvas. Então eu sou aquele que leva abobrinha. Então, no final das contas, eu falo que assim, a gente tem que planejar muito bem, porque nesse caso especificamente dos pacientes usuários de TFD, às vezes você depara com uma série de restrições. Então, às vezes, ainda é preferível você tentar trabalhar numa melhoria do valor para que ele tenha a liberdade de acessar aquilo que ele pode se alimentar dentro da condição dele, porque senão a gente entra numa outra discussão e num outro debate. Essa é naturalmente uma opinião. Claro que assim, a gente pode estudar mecanismo, mas enfim, mas eu acho que a gente tem esse desafio, tá? Aproveitando, eu acho que assim, nós estamos num momento, Lucas, como foi bem falado aqui pelo João e pelo Fred, que é um momento propício para uma reestruturação. Eu acho que assim, eu coloquei isso ontem eu tive participando, representando a Secretaria, na formatura dos novos especialistas, dos residentes que se formaram. Ontem foi um dia que depois eu fiquei sabendo que também houve uma formatura no Santa Lúcia. Ou seja, novos especialistas que, né, a qualquer momento já estarão à disposição, inclusive grande parte do município atuando na ponta. E uma das coisas que a gente fala é o seguinte: nada é por acaso. Eu acho que assim, independente se esse momento é um momento emergencial, nós estamos tendo a chance de estreitar algumas situações com a Santa Casa, agora falando especificamente, porque envolve CACOM, envolve a questão de outras frentes, e também com Santa Lúcia, mas enfim, no sentido da gente rever protocolos. Esse é o ponto. Eu falo que Poços de Caldas, e o Fred tem muito mais bagagem para falar isso do que eu, mas enfim, eu atuo também numa UTI dedicada à cardiologia, mas eu posso dizer com propriedade, conhecendo outros serviços da região, eu não tenho dúvida que a cardiologia de Poços de Caldas hoje é a melhor cardiologia da região. Isso não é da noite para o dia, isso é fruto de um trabalho, como bem falou o Fred aqui, que começou lá atrás, que pegou a rede estruturada, talvez como hoje está do AVC, com problemas e com gargalos, com atrasos, enfim, onde essa rede não está totalmente estruturada. Ao contrário, você vê a velocidade que hoje você tem e a agilidade no atendimento, no diagnóstico, no atendimento precoce, na realização de uma angioplastia, enfim, por profissionais altamente capacitados, num hospital que hoje não se discute mais questão de excelência. Está acreditado no nível máximo de todas as acreditações que são possíveis. Então, o que acontece? Uma das prioridades nossa agora é trabalhar nessa mesma frente enquanto AVC. E aí é um trabalho para ser feito desde o protocolo, mas um protocolo que seja de rede, não de um ponto. Não adianta eu fazer muito bem na hora que entra no hospital se eu tive falhas durante todo o processo. Então, nesse atendimento que nasce numa UPA, que nasce numa unidade de urgência e emergência, ele tem que, ou mesmo num SAMU, né, muitas vezes por um atendimento, né, via SAMU, o que acontece? O paciente ele tem que estar no lugar certo, na hora certa, com o recurso certo. Isso é um tripé. Esse tripé vale para qualquer situação que enquadre nessas linhas de cuidado. Então, o desafio de você fazer o paciente estar na hora certa,
no lugar certo, com o recurso adequado, cara, isso envolve uma revisão que esbarra muito no que você falou aí. A gente não pode ter idas e vindas, atrasos de deslocamento, de transporte de paciente. Então, tudo isso está sendo revisto. De fato, uma preocupação, é claro, se você põe uma tomografia ali e deixa ao Deus dará, desculpa, mas vou falar dessa forma para exemplificar, porque tem muitos profissionais, cara, você sabe bem disso, você representa o usuário nesse momento enquanto legislador, tem muita gente que reclama que o médico não põe a mão no paciente. Se você põe muito equipamento de ponta, aí que não põe a mão e muitas vezes pede aquele exame sem necessidade. Então, o que a gente está exigindo é que o protocolo ele aconteça antes do exame, onde o médico ele tem que entrar numa linha de atendimento que atenda esses 3 quesitos que eu coloquei aqui, o paciente seja direcionado dentro do fluxo da forma mais ágil possível para o local correto e a gente diminua qualquer angústia no sentido de que garanta o melhor atendimento e o melhor resultado daquele atendimento. Então, nós estamos atentos a isso. E, nesse momento, os protocolos estão sendo revistos. A ideia é que seja unificado enquanto rede, não vai ser mais um ponto, é a rede falando a mesma língua, o SAMU falando a mesma língua que a UPA, falando a mesma língua que o médico da atenção primária, que o Santa Lúcia, que a Santa Casa, para que a gente possa, de fato, cobrar o desfecho daquele atendimento. E naquilo que falhou, a gente possa atuar, a gente possa fiscalizar, a gente possa ter condições, enquanto gestores, de não deixar aquele problema acontecer, eventualmente, com o segundo paciente. Então, são situações que eu acho que são muito pertinentes para você tomar conhecimento, para os vereadores e todos que estão aqui, para que a gente possa, quem sabe em breve, também ter na linha do AVC e dos casos neurológicos, e por que não nos oncológicos, motivo para se orgulhar enquanto referência de atendimento, e nós estamos cobrando cada vez mais, tá? Questões da oncologia, questões que envolvem outras frentes, demandas reprimidas que a gente sabe que a gente tem e que gera uma angústia muito grande, esse momento é um momento não só de parceria, mas é de cobrança, tá? Eu acho que você tomar uma atitude como a que nós tomamos, de rescindir um contrato de 65 milhões e alocar num prestador local com toda a credibilidade, exige, no mínimo, a responsabilidade nossa, enquanto gestores, de cobrar que aquilo que for, qualquer situação, né, que precisa ser resolvida em qualquer frente, a gente tem hoje um ambiente mais propício para poder estar cobrando também, porque nós estamos aqui numa condição que a gente gere o SUS e nós temos que olhar sob a perspectiva do usuário. Então, conta com a gente também nessas lutas, tá? E aproveitando, não sei se me derem a parte aqui, eu já fecho aqui os outros pontos que não foram abordados, tá? Em relação a leitos, cara, nós estamos... Esse é um ponto crítico, sempre, e eu falo que assim, a gente que trabalha com o SUS, se você tem 10 leitos, os 10 vão estar lotados, se você transforma em 20, vão ser 20, e se tiver mais, você sempre vai ter demandas crescentes se você não tem gestão sobre algumas situações. E mesmo tendo gestão, o SUS, a população, a saúde, ela demanda cada vez mais. As tecnologias de saúde avançam, a população envelhece, Poços de Caldas é uma cidade longeva, né? Você tem muitos usuários que são idosos e que demandam cada vez mais do sistema de saúde, então mecanismos precisam ser criados realmente. Então, não só, por exemplo, vislumbrando situações como o Hospital do Câncer, que vai, por si só, abarcar ali uma série de leitos novos, nós temos sim um olhar especial para os hospitais, que hoje já temos os equipamentos de saúde que estão instalados, e aqui eu faço menção também de uma situação de leito que muita gente não sabe, mas o leito do cuidado paliativo, quando ele é feito a nível domiciliar, você também considera aquilo ali um leito. Às vezes você não só humaniza um atendimento de alguém que está numa fase ou num ciclo de doença que exige um olhar extremamente humanizado, mas você também libera um leito de um hospital como um Santa Lúcia e uma Santa Casa, que às vezes está com um paciente ali num processo que eu não falo nem de terminalidade, porque cuidado paliativo, pessoal, eu tenho o exemplo do meu próprio pai.
Meu pai está há 3 anos em cuidado paliativo, eu falo isso com todas as letras, mas tendo em casa o melhor cuidado possível, ou seja, da forma mais humanizada, onde a gente tem como premissa evitar ao máximo o ambiente hospitalar. Mas para isso exige um olhar diferenciado, equipes preparadas, uma estrutura onde você possa fazer medicamentos para dor, onde você possa garantir um tratamento de curto prazo dentro de uma necessidade, porque falar de cuidado paliativo, aliás, eu peço aqui, Lucas, que e também através do presidente, né, de todos os vereadores aqui presentes, eu peço que a gente possa em algum momento, quem sabe até fazer uma audiência pública para discutir, né, a assistência do ponto de vista do cuidado paliativo, porque existe um tabu muito grande e a gente sabe que o cuidado paliativo, ele humaniza, ele não é decretar o fim da vida de ninguém, pelo contrário, dei o exemplo do meu próprio pai. Então, assim, você às vezes definindo por esse tipo de cuidado, você está dando a chance daquele indivíduo viver aquele período que ele ainda tem de vida com dignidade, perto das pessoas que ele ama, no ambiente que ele está acostumado, ouvindo o passarinho que ele sempre ouviu, olhando para o animal de estimação que às vezes para ele faz falta. Então são situações que a gente pretende, inclusive, com a questão da rede de cuidado paliativo, que não vai se limitar ao hospital, e esse é um spoiler que eu vou dar aqui, mas só no sentido da gente poder mostrar como nós estamos preocupados com isso, mas que também vai refletir na questão dos leitos hospitalares, tá? Que muitas vezes pacientes com esse perfil ocupam leitos e por períodos prolongados. Em relação aos... Doutor, só fazer um adendo dessa questão dos cuidados paliativos, eu acho que é fantástica aí a sua explanação, então eu não vou retirar a audiência pública, eu vou manter, e aí ao longo do tempo a gente aproveita para poder fazer isso então. E aproveitar, eu conversava muito com a Morgana, da necessidade da ampliação do horário, né, Morgana, do Melhor em Casa. Não vai precisar mais? Já foi? Já deu ok? Ah, então já está. Superado. Parabéns. Superado. Que a gente conversava justamente isso, né? O próprio Melhor em Casa, muitas vezes, evita que o paciente vá para a UPA e vá para o hospital. Então, não é só a questão do cuidados paliativos, porque Sim. a família gosta tanto do Melhor em Casa, que se ela puder, ela fica muito triste quando ela tem alta, mas o Melhor em Casa precisa dar a alta, porque tem outros pacientes. Mas é um trabalho sensacional e muitas vezes... a UPA é muito acionada por pacientes que, Sim. se tivesse esse atendimento ali, não seria acionada, né? Sim. Porque a família fica no desespero, né? Teve alta de uns profissionais que são tão importantes, né? Porque a demanda é muito alta, mas então já fico feliz com essa notícia, então, dessa ampliação da carga horária. Obrigado. Notícia que já valeu o dia. Isso, e hoje, lembrando que o Melhor em Casa, né, Poços de Caldas é referência, desde a sua criação, das equipes de atendimento domiciliares, tanto que parte da equipe está aqui, a Morgana representa muito bem essa equipe, mas enfim, um dos representantes hoje é uma referência no Ministério da Saúde. A gente esteve aqui reunido com o Tarcísio recentemente, que é um servidor que hoje está cedido para o Ministério da Saúde, tamanha a relevância de Poços de Caldas, nesse sentido, e discutimos de uma forma bastante construtiva e com uma perspectiva muito boa da gente realmente se tornar também uma referência nesse tipo de cuidado. Você está aqui com 2 entusiastas do assunto, né? É a chance da gente quebrar esse tabu, por isso que eu acho que a audiência pública, trazendo aqui outros atores, inclusive conselho, trazendo aqui a educação, a PUC, enfim, para que a gente possa, de fato, tirar qualquer estigma desse tipo de atendimento, porque nós que atuamos também enquanto profissionais da saúde dentro dos hospitais, a gente sabe o quão é difícil muitas vezes a gente abordar a família naquele momento crítico. E, às vezes, esse tipo de abordagem ela pode ser feita de uma forma, inclusive, muito mais precoce, humanizada, a partir do momento que você tem um diagnóstico, como acontece em países de primeiro mundo, onde o indivíduo, a partir do diagnóstico, ele já entra, muitas vezes, numa linha de conhecimento e ele toma decisões de vida baseada nessa situação, permitindo com que ele demonstre, inclusive, o que é vontade dele, muitas vezes humanizando ainda mais esse processo. Então, esse é um desafio, a gente debater um tema tão sensível, mas eu acredito que Poços tem tudo para ser uma referência também nessa situação. Em relação aos agentes de endemia,
Lucas, eu digo assim, eu fico muito preocupado com essa demanda não tinha chegado, está chegando agora, né, através aqui dessa sua fala, mas nós estamos num momento bastante crítico em relação à dengue, em relação também, eu falei aqui que o Aedes aegypti, ele se torna um vilão também na febre amarela à medida que você urbaniza o vírus amarílico, e assim, e no final das contas, eu prefiro trabalhar numa situação que a gente tente melhorar as condições de trabalho nesse período que a gente, se fosse olhar pela perspectiva da necessidade, talvez até fosse ainda pouco, mas é claro que aí a gente entra numa lógica que a gente tem que também olhar pela ótica do trabalhador. Então, a gente se coloca à disposição para estar discutindo aí, eventualmente, caminhos para melhorar as condições de trabalho. Mas, enfim... Acho que o importante é isso mesmo que o senhor falou, discutir com eles, Exato. de repente até fazer uma reunião com eles. Claro. Eu acho que eles podem trazer percepções assim que pode criar ali saídas, né? Adequar, né? Não, de repente, né, quem sabe contando até com um efetivo extra ou, enfim, com alguma estratégia que dê condições deles trabalharem de forma mais adequada, já que eles exercem uma função tão importante, mas que é uma função de rua, uma função de exposição, mas, enfim, que a gente sabe que tem um desafio muito grande aí por trás, tá? Eu acho que com isso a gente esgota pelo menos o que eu anotei aqui. Eu tenho mais uma folhinha aqui com 20 pontos, mas eu vou deixar para a próxima. Deixa para a próxima para a gente ter assunto. Mas eu agradeço. Aí não precisa nem me responder não, mas dos dentistas tem uma portaria também, eu peço que vocês possam analisar depois, e o Rose também, de um incentivo, é tipo o Previne Brasil, mas é relacionado aos dentistas. Depois eu te passo, gostaria de uma atenção especial também, porque eles são da atenção primária, então nessa perspectiva também, recurso que já está vindo para o município, mas que ainda não chegou para eles. No mais eu agradeço, eu acho que peço desculpa pelo volume de temas abordados, mas acho que isso tinha muita coisa represada e acho que é importante também até para vocês poderem pontuar isso e a gente ajuda nesse processo de fazer a informação chegar aí de forma correta para a população e desejo aí boa sorte nos próximos passos dados e muito obrigado. Lucas, obrigado, e só dizer que você não precisa pedir desculpa, isso é uma oportunidade que você está dando da gente esclarecer uma série de pontos que nós somos demandados todos os dias. Então, obrigado aí pelas perguntas.